Graça e paz a todos. Bem, meus amados, o tema de hoje é o presente de Deus para o homem, para o ser humano. Você quer esse presente? Se alguém chegasse para você e desse um presente que dinheiro no mundo poderia comprar, que ninguém tivesse condições de comprar esse presente, por mais dinheiro que o sujeito tivesse, você aceitaria esse presente? Pois Deus deu esse presente à humanidade. O problema é que as pessoas não querem receber. Lá no Evangelho, João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo de que fala João, capítulo 1, versículo 1? Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse Verbo, que no princípio era o Verbo, ele sempre foi e sempre será, e estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, João 1, 2. Ele estava no princípio com Deus, Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3. Jesus fez todas as coisas foram feitas por ele. Então ele fez o mundo, ele fez o universo, todas as coisas ele fez. No versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. No versículo 5. Você vai lá para o versículo 12 de João 1 e ele diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele te chama para a salvação, para a vida eterna. Antes de eu completar aqui, eu vou te fazer uma pergunta. E você recebe, se você quiser. Aqui tem um extrato bancário. O valor total desse extrato bancário tem aqui 118 mil, vai estar aqui no final, total 118 mil, 702, não, eita, aqui eu estou confundindo, é 118,7.802, é o total. 118,700, até me atrapalhei, é uma soma tão grande aqui que eu me atrapalhei. Aqui tem, vou ler para você. 118,7802 é a soma que tem, o total dessa soma, desse extrato bancário aqui, o total. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. O total. Vai estar aqui o total. Onde eu estou a ponta da minha mão. Total. É uma soma grande que eu não estou nem conseguindo computar essa soma. Aí eu te pergunto. Você quer receber essa soma, esse total de dinheiro? Você quer para você? Aí talvez você na sua mente esteja dizendo: isso é conversa, esse cara está me enrolando. Aí você acredita e diz: eu quero receber, então você recebe essa soma. Da mesma forma é Deus convidando o homem para a salvação em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 ele diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, por que é que muita gente não quer se converter? Muita gente não quer se converter porque não quer deixar de pecar, querem continuar fazendo as coisas erradas, isso justificando, porque eles amam fazer as coisas erradas. O pecador, ele adora pecar. Então, quando ele se arrepende, ele não quer mais pecar. Eu tiro para a minha vida de outrora. Eu cheguei diante de Deus e disse: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero uma mudança na minha vida. Eu reconheço que sou um pecador, careço da tua graça e da tua misericórdia. E recebi Jesus Cristo como único, suficiente salvador da minha vida, e a minha vida foi abençoada. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a partir do momento que você recebe Jesus Cristo, crendo verdadeiramente, você passa a ser filho de Deus. Então, você recebe o maior presente que o ser humano pode receber, que é a salvação. Aí eu estou aqui com um extrato bancário. O valor aqui é 118,7802. Está aqui, ó, o total. Aí eu te pergunto, você quer receber? É claro que você vai querer receber. Quem é que não quer receber? Você chega em um presídio e pergunta: você crê em Deus? Creio. Você tem Jesus? Eu tenho Jesus. Quer receber Jesus? Eu tenho Jesus. O camarada diz que tem Deus, que crê em Deus, que tem Jesus. Muitos religiosos fazem isso. Muitos que se dizem cristãos, que estão aí mentindo, roubando, usando o evangelho para roubar o povo, com falsas doutrinas, com mentiras. Só arrecadando dinheiro, enricando cada vez mais, usando a palavra de Deus. Mas eles vão receber o galardão deles, que é o lago de fogo. Porque se não se arrependerem das obras más, eles vão para o inferno. Tanto crente como não crente. O diabo crê e estremece, o diabo crê e vai para o inferno. Você sabia disso, que o diabo crê? Os demônios também creem e vão para o inferno. Porque já foram sentenciados. E todo aquele que pratica o mal, que faz a iniquidade, comete a iniquidade, pecado consciente, que vive roubando o povo, usando trechos isolados da palavra, usando coisas que não existem mais, que não é para o nosso contexto, para roubar o dinheiro do povo, para saquear o povo, eles vão para o inferno. Nem se preocupe. Mas o verdadeiro crente, que se arrepende, que a cada dia pede perdão a Deus, que a cada dia procura mudar, procura viver uma vida de integridade diante de Deus, ele vai receber a justificação em Deus. O galardão dele é a vida eterna. E aí, quer receber? Mas a todos quanto receber, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui não está em jogo religião evangélica, religião católica, espírita. Aqui está em jogo salvação. O evangelho verdadeiro diz que você foi justificado em Cristo lá na cruz, que Cristo morreu pelos seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Mas, assim como esse extrato bancário, o sujeito tem que querer, tem que receber. Se ele não quiser, eu chego lá e eu vou botar no teu nome, vou assinar no teu nome. Chego lá e digo: e aí, tu quer? Eu vou assinar aqui, ó. Assina aqui, eu vou assinar no teu nome. Eu digo: não quer não. É como ele diz aqui: mas a todos quanto receber. Se o cara não quer receber, ele não recebe não. Então muitos, mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo dizendo que tem Jesus, vão para o lago de fogo. Sabe por quê? Porque não receberam, não quiseram. A palavra de Deus diz que tem que haver uma mudança. Quando é que você conhece se o sujeito verdadeiramente se converteu? Não é porque ele tem uma religião, é porque houve mudança nele. Ele passa a ser uma nova criatura.
ele passa a andar de acordo com aquilo que foi estabelecido. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o sujeito diz: não, eu sou crente, eu creio em Deus, eu tenho Jesus, e está lá numa mesa de bar, enchendo a barriga, o bucho, se embriagando, se prostituindo, mentindo, roubando, ou dentro da igreja mentindo, tapeando, achando que Deus não vê. Tudo que o homem faz, Deus está vendo. Ele tem um Espírito Santo lá, observando todas as coisas, ensinando todas as coisas. Vai depender dele se vai se arrepender ou não. O sujeito pode pecar até na hora da morte. Aí ele pode ter uma oportunidade de se arrepender de verdade e morrer salvo. Ou não se arrepender e morrer e ir para o lago de fogo. Aí tem gente que quer pregar aquele evangelho mentiroso. Não existe isso. Só tem um caminho, não tem dois caminhos não. Para a salvação não tem dois caminhos. Não tem a religião, o evangelho e a religião. O evangelho diz que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. E que você é um pecador e carece da graça da misericórdia de Deus. E você precisa se converter, se arrepender e receber o presente de Deus, que é a salvação. E o outro caminho é inferno, é perdição, é lago de fogo. Não tem dois caminhos não. Religião não salva ninguém. Quem inventou a religião foi o diabo, para enganar. Nem com uma coisa dessa não, irmão. Eu vou encerrar mostrando para você que a religião foi o diabo que inventou. Por que você acha que existe tanto tipo de seita por aí? Eu não vou nem enumerar o nome das seitas que até falam em Jesus, até dizem de Jesus, mas que são mentirosas porque pregam mentiras. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para que se perde quem está encoberto. Que evangelho é esse? O evangelho que diz que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, receba ele como único, suficiente Salvador, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não, que Jesus era um profeta de Deus, que Jesus era um anjo Miguel, porque não sei o que, porque Jesus reencarnou e não sei o que. Não vou nem falar. Nos quais, versículo 4, o Deus, o diabo, né, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da graça de Cristo, que é a imagem de Deus. Não, eu, intercessora Maria, rogai por nós, Santo José, rogai por nós, Santo Severino, Santo... Existe para cada santo um nome diferente. Uma causa diferente, Santo Expedito da causas urgentes, da causa impossível, São Paulo, são não sei quem dos viajantes, são dos motoristas, são não sei o que, Só existe um intermediador entre Deus e o homem, chama-se Jesus Cristo. Ai, Maria, mãe de Deus, que Deus? Maria, mãe de Jesus, homem. Jesus precisou se fazer homem, porque quem pecou foi o homem, lá no Éden foi o homem que pecou. Mas Jesus era homem, mas não foi gerado pelo sexo, foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não houve concepção sexual, não houve. Aquela mulher era virgem, ele nasceu de uma mulher virgem que não havia tido contato sexual com o homem. Depois que aquela mulher teve ele, passou-se o período do resguardo, né? Então ela normalmente teve relações sexuais com José. Isso é uma blasfêmia para alguns aí, mas não é a verdade, é o que a palavra de Deus diz. E Jesus Cristo teve irmãos e irmãs, como homem, mas na essência ele era Deus, o verbo que fez carne, o verbo era Deus e habitou entre nós. A única forma de receber a salvação não é através de religião, não, é através de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Encerro agora em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: nem acima e nem abaixo do céu exista outro nome no qual devamos ser salvos. Só o nome de Cristo. Esse é o único nome
Jesus Cristo, único. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Graça e paz a todos. Você quer receber? Você quer receber a salvação? É o maior presente de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Graça e paz.